Para se preparar bem para o exame PMP, além de estudar os temas que caem na prova, é necessário praticar questões simuladas. Eu sou Fabiano Rolim e neste vídeo eu te darei algumas dicas sobre modelos mentais que podem te ajudar a resolver questões do exame. Nós vamos ver 5 modelos mentais que podem lhe ajudar a resolver questões do exame PMP. O primeiro é diferenciar aquelas opções de resposta plausíveis daquelas que estão obviamente incorretas. Vamos ver este exemplo. O gerente do projeto está participando de uma negociação para a assinatura do principal contrato de seu projeto. O projeto tem restrições de prazo e um orçamento limitado. Qual a melhor estratégia de negociação sob essas circunstâncias? Vejamos, na opção A, fala-se em pressionar o fornecedor para reduzir sua margem de lucro, ameaçando não seguir em frente com a assinatura do contrato. Opção B, negociar com o fornecedor estratégias para responder aos riscos identificados. Opção C, aproveitar-se de qualquer deslize do fornecedor para levar vantagem na negociação dos prazos. E opção D, trabalhar em conjunto com o fornecedor para adequar o contrato às restrições de prazo e de custo. Veja, claramente, entre as opções apresentadas, as opções A e C devem ser descartadas como opções ruins, porque em ambas, a sua postura nessa negociação de contrato, você como cliente, né, negociando com o fornecedor, você está ou pressionando o fornecedor, focando na margem de lucro dele, então você não está nem preocupado com o atendimento daquelas restrições de prazo, de orçamento que você tem ali em cima, ou você está ainda querendo se aproveitar de algum deslize do fornecedor para levar vantagem sobre ele. Não são opções eticamente recomendadas. Enquanto B de bola e D de dado não tem esse problema. Na opção B, você negocia com o fornecedor estratégias para responder aos riscos identificados. É interessante. Você pode inserir no contrato algumas cláusulas de incentivo que compartilhem esses riscos com o fornecedor. E a opção D, trabalhar em conjunto com o fornecedor para adequar o contrato às restrições de prazo e de custo. Essa pode até parecer interessante a princípio, mas veja, você está numa negociação em vistas de assinar um contrato. Adequar o contrato às restrições de prazo e de custo é muito mais complicado, talvez signifique revisar escopo de contrato, do que negociar riscos com alguma cláusula de incentivo. Então, nessa aqui, a opção correta é a opção B de bola. Mas o propósito era mostrar como você já deveria descartar de saída as opções A e C. Num segundo modelo mental, a gente treina localizar aquelas opções que estão descritas de maneira muito radical e que, por isso, podem ser descartadas, daquelas opções descritas de maneira mais qualificada. Vamos ver no exemplo. Após identificar e analisar riscos para um projeto, o gerente do projeto chegou aos seguintes números. O projeto possui 12 riscos altos, 23 médios e 34 baixos. Qual das seguintes orientações abaixo o gerente do projeto deve seguir? Opção A. Deve-se procurar planejar respostas aos riscos altos e médios do projeto. Opção B. Deve-se planejar respostas de contingências para todos os riscos do projeto. Opção C. O projeto deve ser cancelado, pois não é possível responder a todos os riscos altos. E opção D. Nunca se deve deixar um risco do projeto sem resposta. Observe que nas opções B, C e D existem alguns termos que tornam essas opções muito radicais. Planejar respostas de contingências para todos os riscos do projeto é um exagero. Se faz análise qualitativa justamente para separar riscos importantes, altos e médios, de riscos pouco importantes, como são os riscos baixos. Opção C fala em cancelar o projeto. Veja que opção radical. Nós nem temos informações sobre quão altos são aqueles riscos ali para tomar uma decisão como essa. E já se diz aqui que não é possível responder a todos os riscos altos. Sem conhecê-los, não poderemos marcar a opção C, está muito radical. E opção D, nunca se deve deixar um risco do projeto sem resposta, muito radical também. Então, descartando essas 3 opções, por causa da radicalidade delas, a opção A é a melhor. Deve-se procurar, veja, o verbo aqui qualifica bem essa opção, né? Você vai tentar planejar a resposta aos riscos altos e médios, procurar fazer isso. A opção nem está dizendo que você vai conseguir fazer isso para todos eles.
mas procurar planejar a resposta. Por isso, é a melhor. No terceiro modelo mental, nós vamos encontrar várias respostas boas e vamos precisar treinar como descobrir a melhor entre elas. Vejamos o exemplo. Um gerente de projetos acaba de ser designado para um projeto importante em sua empresa que iniciará em 2 semanas. Qual a melhor coisa que o gerente de projetos deve fazer? Aí nós olhamos para as opções. Elaborar um cronograma com a participação da equipe, identificar e analisar os requisitos das partes interessadas do projeto, selecionar a equipe entre as pessoas mais capacitadas na empresa ou confirmar com o patrocinador os benefícios esperados com o projeto. Uma leitura superficial, você poderia dizer assim: poxa, as 4 opções são opções que eu faria. Já que eu estou começando a trabalhar num projeto, né? Um projeto importante, eu faria tudo isso aqui: um cronograma, identificar e analisar requisitos, selecionar uma boa equipe e confirmar também os benefícios esperados do projeto. Numa situação dessas, como é que você sai e encontra a melhor entre elas? Bom, a dica aqui é a seguinte: se você tem várias opções boas, pergunte-se qual eu faria primeiro, na frente das outras. Ora, e a primeira coisa a fazer entre as opções apresentadas é confirmar com o patrocinador os benefícios esperados com o projeto. Veja, os benefícios refletem o valor que se espera que o projeto vai trazer para a organização. Você está buscando um entendimento do porquê aquele projeto vai ser feito. Esse é o passo preliminar, para depois você começar a pensar em planejar como você vai atender aquele objetivo. Por isso, a opção D é a melhor, porque seria a primeira a ser feita em relação às demais. No quarto modelo mental, nós vamos encontrar respostas verdadeiras que não respondem à pergunta que foi feita. E elas podem nos confundir. Vejamos. Qual a melhor orientação que pode ser dada a um gerente de projetos que precisa realizar um workshop de identificação e análise de riscos para o seu projeto? Acompanhe periodicamente a execução das respostas aos riscos nas reuniões de status do projeto. Veja, isso aqui é uma boa prática, mas a pergunta é: o que ele precisa fazer para realizar um workshop de identificação e análise ainda dos riscos? Ainda não está na hora de acompanhar a execução de respostas. Então, a gente descarta a opção A. Esteja preparado para lidar com eventos imprevistos que surjam durante a execução do projeto. Muito boa orientação, mas para a execução do projeto, não para um workshop de identificação e análise de riscos. Terceira opção: envolva especialistas que conheçam os aspectos técnicos do projeto. Assim, é importante ter esses especialistas no workshop que vai identificar e analisar riscos. Eu tenho que me preocupar com aspectos técnicos. Essa vai ser a nossa melhor opção. Por quê? A opção D vai falar algo interessante, mas que também não se aplica ao que está sendo perguntado. Procure planejar respostas para os riscos altos e médios do projeto. Isso é verdade, isso é muito bom. Mas aqui a pergunta se refere a um workshop de identificação e análise de riscos. Só a opção C aborda o que foi perguntado, embora as demais opções contenham boas práticas, de maneira geral, sobre gerenciamento de risco. O nosso quinto e último modelo mental desse vídeo se refere a opções que contêm erros comuns em gerenciamento de projetos. Vamos ver um exemplo. O gerente de um projeto recebeu uma equipe e precisa planejar as atividades do projeto para informar a alta gerência sobre as estimativas de prazo dos principais marcos do projeto. Qual a melhor ação que o gerente do projeto deve tomar? Veja, aqui é planejar atividades para chegar em prazos para principais marcos do projeto. A opção A diz: reunir a equipe e planejar as atividades usando um software de gerenciamento de projetos aprovado pela empresa. A opção A está aqui para pegar aqueles que pensam que fazer um cronograma de um projeto é simplesmente usar um software. Não é esse o ponto relevante aqui para você chegar num cronograma. O software é uma ferramenta a mais, né? Não é o foco aqui. Então, a letra A é descartada. Opção B: identificar os requisitos de prazo da alta gerência para que as estimativas de prazo atendam àquela expectativa. A opção B contém um erro comum, de você fazer estimativas para atender a desejos, requisitos de prazo da alta gerência. Veja, é importante conhecer os requisitos de prazo da alta gerência, mas a gente não faz isso para que as estimativas atendam àquela expectativa. Pode ser que sua estimativa
ultrapasse uma data desejada pela alta gerência. Você deve ser capaz de fundamentar a sua estimativa e explicar por que você não vai conseguir atender aquele requisito. Então, o problema da opção B não é tanto identificar os requisitos de prazo da alta gerência, mas dizer que você faz isso com a finalidade de que suas estimativas atendam àquela expectativa. Não. A sua estimativa deve levar em conta como uma referência a necessidade de prazo, mas deve ser uma estimativa que leve em conta recursos disponíveis, complexidade das atividades. Então, por isso, a letra B procura te enganar aqui com um erro comum. Opção C. Preencher os modelos de documentos de planejamento de acordo com a metodologia de gerenciamento de projetos. Não é o simples preenchimento de modelos de documentos de planejamento de uma metodologia de gerenciamento de projetos que vai fazer com que você gere boas estimativas de prazo. Então, nós ficamos com a opção D de dado. Trabalhar com a equipe para desenvolver uma estrutura analítica do projeto, que é o passo que vem antes de desenvolver o cronograma, já que na estrutura analítica nós encontramos todo o escopo do projeto a ser realizado. Então, sem isso, fica difícil planejar atividades e chegar em estimativas de prazo, isto é, sem conhecer o escopo que estará aqui na estrutura analítica do projeto. E não perca o nosso próximo vídeo com mais dicas sobre questões do exame PMP.